Glória a Deus, que bom estar com vocês aqui, aproveitando o título do que a gente vai conversar hoje. É uma satisfação imensa estar com vocês também nessa noite. E eu queria conversar com vocês exatamente sobre satisfação, né? Antes disso, quantos estão felizes com Jesus? Agora, quantos estão satisfeitos com o que Deus tem feito na sua vida? Diminuiu o amém, tá vendo? A verdade é que a maioria de nós termina vivendo insatisfeito. E antes de falar de insatisfação, a gente precisa dizer o que não é satisfação, não é? Gratidão faz parte da satisfação, mas a gratidão em si ela não é uma satisfação completa, tá? O fato de você ser grato por algo não significa que você está satisfeito. Por exemplo, de repente você sonha em ganhar um Samsung Galaxy S20, quanto tá? 26 já? S26 Ultra, e a pessoa lhe dá um S20 FE. Aí você vai ficar grato por aquilo, vai ficar feliz, mas não vai ficar satisfeito. Já você sonha um 17 Pro Max. Melhorou, já começaram a falar um pouquinho mais sobre o 17 Pro Max aí, né? A galera da Samsung tá mais fraca já. Aí você sonha ganhar o 17 Pro Max e você ganha um Redmi Note 10. Aí você vai ficar grato, mas você não vai ficar satisfeito. Não é o que você queria. Obrigado, boy. Então, por que eu estou falando isso? Porque satisfação não está conectado a coisas ou a pessoas. Às vezes nós temos a tendência de procurar estar satisfeitos em coisas ou em pessoas. Às vezes queremos estar satisfeitos num relacionamento, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá, gente? Mas eu lembro que quando eu era adolescente, eu uma vez estava andando na rua e estava chovendo muito. E tinha um monte de senhora na rua, e aquela galera do coque da igreja, e todo mundo, as senhorinhas do coque, tudo de saia, e estava chovendo muito, e alagou ali perto de onde eu estava. E as velhinhas começaram a gritar: Jesus está voltando, porque estava trovejando, relampejando, estava aquela chuva muito pesada. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, se eu não me engano foi nesse mesmo dia, o telhado ele tinha quebrado, e a casa estava toda alagada também. Mas quando as velhinhas começaram a dizer assim: Jesus está voltando, eu fiquei muito tentado em soltar um tá amarrado na hora, porque eu queria dizer para ela que antes de Jesus voltar eu queria ter casado, queria casar antes, né? Falei: não, eu tenho que casar antes de Jesus voltar, eu vou perder as melhores coisas da vida. Não, Jesus não pode voltar agora não, tem que esperar eu casar, né? E muito solteiro passou por isso, quando a gente procura muitas vezes estar satisfeito em alguém, né? E às vezes a gente procura estar satisfeito em coisas, né? Seja em tecnologia, né? A minha esposa às vezes fala bem assim: vamos comprar roupa para tu. Aí eu falo: eu não ligo para roupa não. Ela fala: do que é que você gosta? Eu gosto de tecnologia. Você me dá um boneco de brinquedo que se mexe sozinho, que tem alguma coisa diferente, para mim é mais vantajoso que comprar uma camisa. Mas é de mim, eu sou assim, né? Então a gente tem coisas que a gente encontra satisfação, mas isso não é plenitude em satisfação. A gente precisa entender, antes de falar sobre algo, o que aquilo quer dizer de verdade, porque senão a gente vai ficar rodando e sair sem entender. Eu não sei, quem aqui gosta de matemática? Quase ninguém. Quase ninguém gosta de matemática. E quando falava de função, quem gosta de função? Já 1, 2, 3. Logaritmo. Vai piorando, né? Então, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, que tinha alguns assuntos que assim, a turma com 40 pessoas, aí 2 tirava nota azul, porque ninguém entendia do assunto. Então eu vou procurar falar o menos rápido possível, para que a gente consiga entender o que seria realmente satisfação. Também eu vou procurar falar o menos monótono possível,
porque eu não estou afim de fazer você dormir, independente se você correu muito durante o dia, está cansado, não quero que você durma. Então, a gente precisa entender que satisfação em Deus, ou plena satisfação, não ocorrerá a partir de realização de sonhos, de pessoas ou de coisas. Eu nem mencionei sobre comida, né? Às vezes as pessoas encontram satisfação na comida, mas também tem comida que também ajuda demais, né? Uma carne bem gordinha na chapa é fantástico, né? Enchi a boca d'água aqui já. E a gente também precisa entender que todas as nossas necessidades, elas vêm de um problema espiritual, tá? Todas as nossas necessidades, ela vem de um problema espiritual, de algo que aconteceu na nossa vida e gerou alguma necessidade. E essas necessidades transformam-se em compulsões, né? Às vezes a gente fica compulsivo por algo. Se satisfaz tanto na comida, por exemplo, que não consegue parar de comer ou não consegue comer normalmente. Outras pessoas se satisfazem tanto, por exemplo, no esporte, né? Quantos exemplos hoje a gente tem visto de fisiculturistas que estão morrendo porque a sua satisfação é ter o shape 100% seco. Esquece que os órgãos vitais precisam de gordura. E aí terminam morrendo. Tem vários. O pastor Manassés postou essa semana no grupo um que morreu. Não que a pessoa não possa fazer reposição hormonal, essas coisas, isso aí não tem nada a ver. É porque é o excesso das coisas. Eu aprendi que todo excesso esconde uma falta. Aprendi que o ferido, ele fere. Então, todas essas questões físicas, todas as nossas abordagens físicas, as nossas maneiras de nos comportarmos, está relacionado a um buraco, a um vazio ou alguma situação espiritual que não foi resolvida. Eu vou te provar já já isso, tá? Por enquanto eu estou introduzindo para que a gente esteja bem encharcado dessa questão do que de fato é satisfação, e não acharmos que satisfação é quando você conhece alguém e fala tudo bom, satisfação de conhecer. Não é isso, tá? A gente vai ver, por exemplo, pessoas também que um dia juraram amor eterno para uma outra pessoa, se divorciando, porque se tornaram insatisfeitas com aquele relacionamento que elas estavam. Pessoas que casam novamente porque encontram, diz agora eu encontrei a outra metade da minha laranja. Pode ter certeza que essa laranja está podre e a outra metade também está podre, porque acredita que numa outra pessoa ela vai suprir. Quantas pessoas traem nos seus relacionamentos por estarem insatisfeitos com a vida que levam com o seu cônjuge? E isso é uma insatisfação que não é por causa da outra pessoa, não é por causa de coisas. Com isso, eu quero que você tenha algo definido em você. Nunca você vai se satisfazer em algo ou em alguém. Você precisa ter isso definido na sua mente, senão você não vai entender nada do que a gente vai falar daqui para frente. Agora isso só pode ser definido se você entender o que isso é verdade. Vocês entenderam o que isso é verdade? Que nada você não consegue se satisfazer em alguém plenamente ou numa coisa plenamente. Você vai se satisfazer naquilo momentaneamente. Aquilo é momentâneo, não é eterno. E os padrões que nós procuramos para a nossa vida são os padrões eternos. Então, logo, se a gente busca esses padrões, a gente está dizendo que a gente não consegue se satisfazer numa outra pessoa ou em qualquer coisa. Certo? Todo mundo entendeu? E você precisa entender também que quando eu ou você agimos achando que eu vou me satisfazer em algo ou em alguém, você também será um instrumento de insatisfação e muitas vezes também um instrumento de decepção. Não sei se você já ouviu, mas se você não ouviu, você já falou para alguém: eu nunca imaginei que você fosse fazer isso. Eu não esperava isso de você. Se você não falou, você já ouviu de alguém. Porque você tinha expectativas na outra pessoa. Você tinha expectativas no sentimento, no relacionamento. Quantos não já foram comer em algum lugar que receberam uma propaganda top
Valesca fez uma propaganda uma vez de uma torrada. Ela disse que tinha uma torrada no Graciliano, que a torrada era a torrada, que era a melhor do mundo. Eu falei, não, a gente tem que comprar essa torrada. Vou comprar essa torrada. Menina, a torrada era sabor margarina Primor. Ruim a torrada. Eu falei, não, ela estava com muita fome quando ela provou essa torrada, e por isso ela disse que era boa nesse dia. Não tem como. Torrada ruim. Eu falei, vou botar com sopa para ver se presta. Não teve jeito. Eu tive que botar manteiga em cima da torrada para poder ter sabor na torrada. A gente que é acostumado a fazer uma torrada e botar meio quilo de manteiga de um lado, meio quilo de manteiga do outro, derretendo, a passar a bicha em cima. Aí quando pega uma só com a resta da manteiga lá, a gente não quer mais comer o que é ruim, né? A gente sempre quer o que é melhor. Você vai comer uma coxinha, aí come uma coxinha normal, aí come uma que a Bruna faz, aí você não vai comer outra. Aí eu me nego a comer uma coxinha na rua. Ah, meu Deus, uma coxinha dali é boa, mas eu me nego. O pessoal come uma coisa boa, a gente não quer voltar. É como você pegar um carro 1.5, 1.6 e depois voltar para um 1000. Aí você diz, meu irmão, não dá não, é sofrimento. Eu fiz isso. Eu tinha um Corsa 1.4, o bicho corria, respondia. Aí eu peguei um Classic 1.0, foi 2 anos de raiva. 2 anos com raiva do Classic. Que ódio eu peguei esse carro, velho. Ódio, raiva terrível. Enfim. Então quando a gente age tentando buscar satisfação em outra pessoa, automaticamente a gente vai decepcionar aquela pessoa também e vai deixar aquela pessoa insatisfeita. Por quê? Porque não há satisfação na imperfeição. Deu para entender porque você só pode encontrar satisfação em Deus? Porque Ele é o único que é perfeito. Deu para entender até agora? Tudo certo? Então está definido que, a não ser em Jesus, é impossível encontrar satisfação. Certo? Definido? Alguém discorda? Deu para entender que não dá para encontrar satisfação em outra coisa a não ser em Jesus? Deu para entender bem? Beleza. Então, se Jesus é a única fonte de satisfação, quando nós nos tornamos pessoas que estamos insatisfeitas com Deus ou insatisfeitas com Jesus, nós estaremos insatisfeitos com tudo ao nosso redor também. Porque se Ele é a única fonte e eu não estou bebendo da fonte, eu não posso ficar satisfeito com nada ao meu redor. Então tudo vai ser um motivo de reclamação. Não sei se você conhece alguém, ou faz parte da família, ou tem uma parentela de pessoas que falam alto e reclamam de tudo. São aquelas pessoas que são eternamente insatisfeitas. Aquelas pessoas que você vai na casa, passa 10 minutos, quando começa a gritaria, você diz, eu quero ir embora, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais grito no meu ouvido. Pessoas totalmente insatisfeitas. Só que a insatisfação, ela parte de que não estamos satisfeitos em Jesus. Tá? Eu quero deixar bem explicado mesmo, tá certo, gente? Então, quando a gente vive insatisfeito, entendendo que essa insatisfação é com Jesus, automaticamente a gente vai viver em busca de momentos ou prazeres momentâneos, para poder satisfazer um pouquinho. Nós somos humanos, dotados de emoção, e procuramos sim nos satisfazer. De vez em quando eu gosto de ligar o videogame. O Alberto já olhou para mim. Ele ganhou uma de mim e fica feliz, cara. E olha que jogando no terreno do adversário, o jogo do adversário, o cara que já comeu 2 controles brancos, teve que comprar os 2 controles de tanta gente mangar dele, porque ele comeu os controles com raiva. Aí fica mangando de mim, tá vendo? Ganhou uma. Fica assim. Mas assim mesmo, depois eu desconto. Mas eu gosto de jogar de vez em quando um videogamezinho. É algo que vai satisfazer, mas não é uma satisfação total. E eu não estou dizendo que o hobby que você tem, eu gosto de ir para academia, eu gosto de fazer isso, eu gosto de jogar futebol. Não estou dizendo que você não possa fazer outras coisas. O que eu estou dizendo é que você não pode depositar nessas coisas ou pessoas o real motivo da sua satisfação, o real motivo da sua alegria. Tá? Por quê? Porque a insatisfação
ela é uma busca por valor. Eu lembro, tinha uma pessoa, essa pessoa ia para a minha célula, e quando estava com problemas, ela sentava, botava as duas mãos entre as duas pernas, encurvava as costas, ficava olhando para o nada com cara de mamão, esperando que alguém perguntasse o que é que ele tinha. E eu falei, ninguém vai perguntar nada, meu irmão, ninguém vai perguntar nada, porque isso é uma escravidão emocional que a pessoa termina vivendo. Fica, eu estou triste, fizeram isso comigo. E a pessoa começa a fazer biquinho, beicinho, porque ela está insatisfeita com algo que ela está vivendo. Então, a insatisfação é uma busca por valor. E eu queria que você dissesse para alguém perto de você que ela tem muito valor. Diga para alguém perto de você, você tem muito valor. Diga assim, mas você precisa saber o valor que você tem. Valor é algo interessante. Todo mundo já viu uma moeda de R$1? Mas você sabia que tem moeda de R$1 que vale mais do que R$1? Sabiam disso? Tem umas moedas que tem umas figuras diferentes. Essas moedas são avaliadas em muito dinheiro. Elas são moedas únicas. Aí para você ver, você pode ter pego uma moeda dessa, ter passado por R$1, sem saber que ela valia muito. Sabia disso? Sabe o que é que o diabo faz com a gente? Às vezes ele pega a gente e passa com valor de nada, sabendo que a gente vale muito, mas como a gente não sabe, a gente termina sendo passado pelo diabo, sem saber o valor que nós temos. E a insatisfação, ela vem disso, uma busca por valor. Nós ficamos desesperados querendo ter valor, querendo fazer alguma coisa. Em qualquer ambiente que você vai, se você está no trabalho, você quer logo ser promovido e começa a bajular o chefe para poder ser promovido, começa a passar por cima dos outros, entregar outras pessoas, começa a ficar num ciclo de mentiras com outras pessoas. Você está na igreja, você quer dar um jeito, uma hora você quer estar no teatro, outra hora você quer estar na dança, outra hora você quer estar no louvor, outra hora você quer estar na placa, outra hora você quer fazer qualquer coisa, porque você precisa encontrar valor. Você está gritando, sua alma está gritando, dizendo assim, alguém me valorize, alguém note que eu estou aqui, alguém perceba que eu estou vivo, olha para mim, eu estou vivo, eu preciso de ajuda. É isso que a alma da pessoa está gritando, muitas vezes, porque fica procurando valor. Só que, se a gente procura valor sem identidade, a gente não encontra. Não adianta procurar valor sem uma identidade predefinida. Sem identidade predefinida, a gente não encontra valor de nada. Pelo contrário, a gente desvaloriza, a gente perde. Quer ver? Muita gente me procura para comprar, para pedir minha ajuda para comprar algumas coisas. Teve gente que me procurou para comprar um MacBook. E aí eu saio pesquisando, saio negociando, saio derrubando o preço do cara, porque eu sei o valor do dinheiro da pessoa que está investindo. E eu sei quanto vale também o equipamento. Então eu vou atrás, eu converso, eu negocio, ligo para o cara e tal. Aí acerto e o valor fica legal. Entende? Só que quando você fica negociando quem você é, negociando sua identidade, você vai perdendo valor. Porque o MacBook que foi comprado a 5.500, ele foi vendido por 3, a próxima venda dele vai ser por 2.800, a próxima vai ser por 2,5, a próxima vai ser por 2. E automaticamente você começa a se vender, a perder valor, porque está desesperado procurando valor. Está dando para entender até agora? Alguém com dúvida? Não? Podemos prosseguir? Queria que agora a gente vai usar a Bíblia, né? Tem que usar um pouquinho da Bíblia, né? Abre aí Provérbios 14, do versículo 12 até o 14. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. O inconstante receberá a retribuição da sua conduta, assim também o homem bom. O que é que a palavra está dizendo? O inconstante é aquela pessoa que vive insatisfeita com tudo ao seu redor. Já o homem bom é o que vive satisfeito. Ou seja,
se nós não resolvermos o problema que há muitas vezes no nosso coração de insatisfação, nós receberemos segundo a nossa insatisfação. Perceba que o salário do homem bom, ou o prazer do homem bom, é diferente do inconstante. Está dando para entender? Então, eu quero agora que você entenda que existe uma necessidade. Eu não sei você, mas isso antes veio para mim, eu me avaliei. Eu vi em quais situações eu estava sendo insatisfeito. Eu vi em quais situações eu estava vivendo que eu estava sendo alguém insatisfeito. Minha esposa mandou uma foto do meu filho, né, do menor, e mandou a foto, ele estava sorrindo. E aí quando eu vi a foto dele sorrindo, eu comecei a chorar. Rapaz, eu fiquei chorando. Eu falei: Senhor, que negócio, né? Porque todo mundo fica dizendo que ele parece muito comigo. Eu não digo que criança parece com ninguém, porque tudo parece um joelho. Só parece com alguém depois que cresce um pouquinho. Eu já vi criança ter a cara de um, com 3 meses estava a cara do outro, com mais 3 meses a cara de outra pessoa, e fica mudando a criança. Então, mas quando eu olhei para ele, eu me vi nele. E aí eu olhei e eu falei: poxa, eu passei a minha infância toda, eu não suportava que alguém me abraçasse, eu não suportava que alguém me beijasse. Quando até meus familiares, minhas avós, meus tios, minhas tias, minha mãe me davam um beijo no rosto, eu na frente da pessoa, eu limpava. E se tivesse no chão de barro, eu cuspia no chão. Eu fazia assim, cuspia. Eu tinha nojo das pessoas ao meu redor. Eu não queria ninguém perto de mim. Eu odiava relacionamentos. E aí quando eu vi o meu filho sorrindo, rapaz, pense num cara que gosta de beijo a ele. Eu dou beijo nele, ele se acaba de rir. A Eloá era do mesmo jeito. A Eloá, eu beijava tanto ela que a garganta ficava inflamada. De tanto ela rir, que eu fazia cócega. Agora ele tem a pele mais grossa do que a da Lolo, porque a da Eloá ficava toda empolotada, toda vermelha. Ele não. Eu beijo com a barba, com tudo, e a barba agora é mais grossa do que era antes. E ele de boa. De boa, o bicho é um monstrinho da poxa. Aí pai, brinco com ele. Quando eu o vi rindo, eu disse: eu sofri, eu tive que me consertar para que ele pudesse sorrir. Porque se eu fosse aquele que eu poderia ser, sendo cópia das pessoas que eu vivi antes, ele não estaria sorrindo, ele estaria chorando. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Então, às vezes as minhas insatisfações do passado querem vir à tona. Situações que eu vivi, elas querem aparecer de novo. Uma vez eu estava com minha filha e eu fui buscar ela na escola. Aí fui buscar ela na escola, e quando estava voltando da escola, eu via todo mundo na rua. Eu, quando era pequeno, a coisa que eu mais fazia na frente da minha mãe era estalar os dedos e pedir dinheiro. Então, quando eu fazia muito isso, eu com ela no carro, e eu voltando da escola com ela, eu falei: ô princesa, por que tu nunca me pede dinheiro? Eu nunca vi tu me pedir R$1, tu não pede R$1 para mim. Aí ela disse: papai, porque para mim o Senhor é igual a Deus, e qualquer coisa que estiver faltando para mim, o Senhor vai me dar. Eu não preciso pedir, eu só preciso orar. Meu irmão, a menina desceu do carro, eu fiquei no carro chorando, porque eu não aprendi isso. Eu não aprendi que as pessoas que estavam sobre minha vida me amavam. Eu vivia numa eterna competição com todo mundo ao redor. Todo mundo que estava ao meu redor era motivo de competição. Competia com quem estava acima, com quem estava do lado, com quem estava abaixo. Tudo era competição. Então isso são insatisfações que nós passamos. Porque eu citei alguns exemplos meus para que você veja os seus. Eu não tenho como ir aí e ouvir as suas insatisfações. Pode ser até que você tenha tanta dor que não queira nem ter coragem de contar a alguém as suas insatisfações. Mas uma coisa é certa: elas precisam ser resolvidas. Porque se elas não forem resolvidas, você não vai encontrar satisfação em Jesus. Toda insatisfação primeiro começa numa insatisfação com Deus. A prova disso era que eu perguntava: por que isso aconteceu? Por que meu pai foi embora? Por que ele abandonou minha mãe? Por que eu não pude crescer com minha mãe? Por que eu tive que crescer na casa dos meus bisavós? Por que eu tive que crescer num ambiente onde tinha um bêbado, um louco,
maluca, um homossexual, nada contra homossexual, mas um macumbeiro e uma mulher com câncer, e eu não tinha como sair daquele ambiente. Morava num local, botaram numa escola onde tinha que raspar minha cabeça porque era piolho até umas horas, e eu ficava, por que eu tive que crescer nesse ambiente? Isso era uma insatisfação. Pode ser que o ambiente que você viveu, que você cresceu, seja uma insatisfação no seu coração. E você precisa entender que isso só pode ser resolvido em Jesus. Amém? Vamos continuar? Abre aí, por favor, em Jeremias 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a minha fonte de água viva. E o segundo crime é: cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Agora Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Todo mundo conhece a história de Adão e Eva e sabe que isso foi um pecado. Então eu quero que você também entenda que a busca por satisfação a parte de Deus é um pecado e é um crime. Deu para entender? Então diz para alguém perto de você, para você não ficar tão silencioso: a busca por satisfação a parte de Deus é um pecado e também um crime. Ou seja, eles abandonaram ao Senhor, que era a fonte de água viva, e construíram para si cisternas. O que é que ele está dizendo? Eles abandonaram a verdadeira satisfação e construíram para si maneiras de estar satisfeito, maneiras de se satisfazer. Não que, poxa, eu vou para uma coisa bem mais profunda mesmo agora, para você entender melhor. Relação sexual é pecado? Não. A parte de Deus é pecado e é um crime. Deu para entender? A relação sexual gera satisfação? Se for a parte de Deus, gera satisfação? Gera. Senão as pessoas não estavam fazendo. Só que a relação sexual, a parte de Deus, ela é um crime. É uma maneira de satisfação? É. Mas estando a parte de Deus, é um crime. Fora da aliança, é um crime. Fora do relacionamento baseado na palavra de Deus, é pecado e é um crime. Está dando para entender agora o significado? Então, se a gente olhar quem é o modelo principal de satisfação? O modelo principal de satisfação é Jesus. Se a gente for lá para João 4:34, ouviu-se, uma voz. Não, é João 4:34. Se a gente for para João 4:34, a gente vai entender que Jesus entendia que, fazendo a vontade de Deus, ele estava ficando satisfeito. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Um dos grandes problemas de satisfação que muitos enfrentam é que não conhecem a vontade de Deus e não sabem o que tem para fazer. Eu vi um vídeo no Instagram de uma pessoa e o cara perguntou assim: você quer R$1 milhão ou 5 minutos com Jesus? E o cara disse: eu queria 5 minutos com Jesus. Eu, olhando a cara do cara, eu diria que ele queria R$1 milhão, porque ele estava, a aparência dele toda distorcida já, todo mexido já. E o cara perguntou: por que você queria 5 minutos com Jesus? Ele falou: porque eu já provei de tanta coisa nessa vida. E era visível que ele tinha provado muita coisa. Eu já provei de muita coisa na minha vida, e olhando para isso, eu não sei para que eu estou aqui no mundo. Eu queria saber dele, para que eu vim para o mundo, para que eu vim para essa terra. Eu não sei para que eu estou aqui. Cara, eu assistindo o vídeo, aí eu
voltava o vídeo e assistia de novo, voltava a assistir de novo, eu dizia, não acredito nisso não, pô. O cara está clamando aquilo que nós precisamos saber, e nós muitas vezes temos como saber, temos como ter 5 minutos com Jesus e saber, e nós não procuramos, nós fugimos desses 5 minutos com Jesus, e você vai entender por que muitas vezes você foge, por que muitas vezes você foge da oração, por que muitas vezes você foge da leitura da Bíblia. Você vai entender isso nessa noite. Eu quero que você entenda, eu quero muito que você compreenda isso, porque quando você compreende isso, você se torna uma ameaça para o inferno. Deu para entender? Quando você entende os motivos, as causas que lhe levam a ficar distante de Deus e quebra essas causas, você se torna uma ameaça para o diabo. O diabo se sente ameaçado. Então assim, a satisfação, o sustento e o propósito de Jesus estavam em obedecer a Deus e concluir a obra da salvação. Foi a obra da salvação que ele fez. Então, um dos primeiros pontos agora que a gente precisa entender é que toda insatisfação em Deus que nós podemos ter, ela vem da falta de arrependimento, ela vem da falta de abandono pelo pecado e da falta de mudança da maneira de pensar. Eu acredito que do começo do que a gente começou a conversar até agora, a sua maneira de pensar a respeito de algumas coisas começou a mudar. Eu não sei se aconteceu, mas aconteceu da maneira de pensar mudar? Levanta a sua mão se você mudou um pouco a maneira de pensar. Pronto. Então, isso é importante. Importante saber que eu não estou falando alguma coisa que você não está entendendo. Porque se mudou a maneira de pensar, então quer dizer que alguma coisa fez sentido para você. Então, a Bíblia, ela fala que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar, em Romanos 12 fala sobre isso, que nós somos transformados pela mudança na maneira de pensar, tá? Porque como pensamos é exatamente como agimos. Não é somente arrependimento, não é somente só choro, só dizer não vou fazer mais. Isso é praticamente uma mentira. Na época que eu era adolescente, eu vivi durante um bocado de tempo na prática da masturbação. E a masturbação, ela faz com que você fique triste exatamente no momento da ejaculação. Você pratica, e aí depois que você ejacula, você fica triste. E você diz, isso é errado, isso é pecado, eu não vou fazer mais isso. Mas quando a vontade bate de novo, aí você vai e você diz assim, essa é a última vez. Mas nunca é a última vez. A última vez só acontece quando você muda a mentalidade. Não é muda o entendimento. São coisas diferentes, tá? Entendimento é aquilo que você aprende. Mentalidade é aquilo que você pratica. Não sei, quem já fez arte marcial aqui? Quem fez arte marcial de soco, murro, alguma coisa assim? Pronto. Então, digamos que você... Alguém já fez Kung Fu aqui? Kung Fu. Karatê. O karatê é bom, é melhor do que o cara não ter, né? Enfim. O cara tem o faixa preta lá de karatê. O cara dá um chute daquele muito louco. Ele pula numa distância muito alta e quebra aquelas madeiras. E você fica olhando. Aí você olha, você entendeu o que ele fez. Para você não foi algo mágico, você entendeu o que ele fez. Mas para que você faça aquilo, você precisa praticar. Então, entender é uma coisa, aprender é outra. O aprendizado só vem com prática. Eu não estou habituado, faz tempo que eu não toco bateria. Eu vejo os meninos tocando bateria, eu sei o que eles estão fazendo. Mas se eu for acompanhar, eu vou errar. Eu não estou acostumado a fazer aquilo. E o que mata na gente muitas vezes é o costume. Jeremias 23:13 diz que poderia o etíope mudar a cor da sua pele, ou o leopardo mudar as pintas que estão no seu corpo. Todavia vocês não podem fazer o bem estando acostumados a fazer o que é mal. Então entenda que o fazer o certo é prática, certo? Então, partindo agora desse princípio de que a mudança de mentalidade ocorre a partir do reconhecimento e do entendimento e da prática daquilo que precisamos mudar. Aí a gente vai agora começar a palavra.
Tá certo? Eu fiz só a introdução. Se não der tempo hoje, não tem problema, a gente continua no dia 9. Só que vocês vão ter que relembrar tudo, né? Eu não vou lembrar não, de púlpito mais não. Vai ser a tarefa de casa, vai ser assim: assista a meia hora que teve antes. Foi exatamente 35 minutos. Mas eu vou tentar concluir hoje, tá? Então, já sabemos que nós temos emoções, sentimentos e pensamentos que distorcem e são corrompidos muitas vezes. Por exemplo, se eu perguntar para você, para alguns daqui, né, o que é ser pai, muitos não vão saber, porque muitos não tiveram pai presente em casa. Então você não sabe o que é ser pai. O que é ser uma mãe equilibrada, muitos não vão saber, porque com uma mãe tinha que dar conta de tudo, tinha que trabalhar, porque o sem vergonha foi embora e tinha que cuidar de você. Às vezes a bichinha ficava desequilibrada, que a mãe não foi feita para sentir tanto estresse. Tá dando para entender? Então eu e você muitas vezes temos a mentalidade distorcida. Então, para mudar nossa mentalidade, a gente precisa aceitar, entender, internalizar e crer totalmente em pelo menos duas verdades. Eu separei duas verdades, tá? A primeira é que Deus nos ama plenamente. O que é pleno? Digamos que eu não vou fazer isso aqui, mas essa garrafa estivesse cheia, eu soltasse aqui e aquilo começasse a esborrar, a água começasse a esborrar. Isso é pleno, isso é plenitude. É topado até a tampa. E para isso a gente precisa entender o conceito de amor. E não vai dar para a gente conversar sobre o conceito de amor, mas eu quero que você entenda que Deus te ama plenamente. Você vai entender um pouco o amor um pouquinho mais na frente. Então, Deus te ama plenamente. Diz para alguém perto de você: Deus te ama plenamente. A maneira que Ele provou isso foi enviando o seu próprio Filho. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos, fala que Deus nos deu o seu único Filho para que todos pudessem crer nele e não perecer, tá? E o segundo ponto é que a vontade de Deus para mim e para você é que sejamos totalmente e plenamente livres. Beleza? Totalmente e plenamente livres. Ou seja, Deus te ama e Deus te quer livre. Resumindo, fala para alguém: Deus te ama e Deus te quer livre. Então Deus não te quer preso a situações do passado. Deus não te quer preso a relacionamentos que você viveu. Deus não te quer preso ou escravo da comida, do esporte, de sentimentos, de jogos. Deus não te quer escravo de nada, da faculdade, da aprovação no trabalho. Deus não te quer escravo dessas coisas. Ele te quer livre. Por quê? Porque Ele te ama plena e totalmente. Beleza até aí? Tudo certo? Então vamos continuar. Só para você quiser anotar depois, Gálatas capítulo 5, tá? Que fala que Jesus nos libertou para que fôssemos verdadeiramente livres. Se quiser anotar para você ler depois, rapaz, vou conferir se aquele cara ali estava falando tudo certo mesmo, se era alguma mentira, tá? E aí, eu comecei a pensar sobre a geração que nós temos hoje. Já compartilhei com alguns desse meu pensamento, né? E analisando a geração que nós temos uma geração que é muito boa de argumentos. Pense num povo que sabe argumentar e que gosta de argumentar. É uma geração que, de certa forma, fala bem, sabe falar muito bem, mas é uma geração muito carente de relacionamentos e muito fraca em experiências verdadeiras, seja com Deus e seja com pessoas. É uma geração muito desconfiada, é sempre um pé atrás com todo mundo, não é? Foi analisado o QI da geração Z, né? Quem for geração Z, não levante a mão, por favor, para não se entregar. Mas ela foi a única geração que não conseguiu superar a geração anterior em quantidade de inteligência. Tá a psicóloga ali afirmando ali já com a cabeça. Ela sabe disso também. Não conseguiu superar a geração anterior em quantidade de inteligência. Isso nunca tinha acontecido. A geração Z conseguiu.
o certificado de menos inteligente do que a outra geração. Mas vai dizer isso para eles, eles acreditam que são os mais inteligentes de todos. Então, convencer quem não quer ser convencido é muito mais difícil. Bati no botão onde não deveria bater. O pastor Luciano fez isso também, não foi? Estou tentando segurar mais embaixo, às vezes apertando o microfone. E aí, por essa falta, e o que ocasionou, na verdade, essa falta de experiências verdadeiras e essa falta de, como é que eu posso dizer, de relacionamentos firmes, né? O que ocasionou isso? Tudo isso está englobado na maneira com que você cresceu e viveu, né? O pastor Júnior está ali atrás, com certeza, na mesma época, assim, temos pouca diferença de idade, não é tanta, né? Somente 20 anos de diferença, o pastor Júnior mais velho que eu, estou brincando, mas 4 anos, né, pastor Júnior? 44? 46? 6 anos de diferença. Então, mas quando, na nossa geração, né, porque a gente faz parte, acho que é dos millennials, né? Na nossa geração, quando a gente era amigo, a gente é amigo de verdade. A gente não fala mal e não deixa falar mal do outro. Se falar mal, meu amigo, era problema. Era uma geração que tinha uma base em fidelidade muito alta. A gente sempre teve a base na fidelidade e na palavra. Hoje, você fala com alguém e fala assim: olha, vamos para a igreja. O cara diz: vamos? Quando? Vamos marcar, né? Qual dia? Veja aí, me diga depois pelo WhatsApp. Porque foge de ter relacionamentos firmes. É uma geração que não atende ligação. Eu ligo para alguns, eles desligam e falam no WhatsApp: oi. E eu pergunto: tá tudo bem? A pessoa bota um 8. Disse: oi, tô. Eu fico: não vou conversar com uma pessoa dessa. Não tem como. Se ela falar mal alguma coisa, eu bloqueio. É dessa forma, eu não estou brincando. É sério, as pessoas fazem isso. Você fala com a pessoa botou só um 8. E eu: por que esse 8? Aí botou 8, aí botou igual. Oi, tô. Então, sim, 6, 7, né? Falta só isso. Aí o cara tem que farmar a aura para poder suportar uma geração dessa. Não tem como. Então, o relacionamento de entender. Percebam que quando eu falei para vocês, diga para a pessoa que está ao seu lado que Deus te ama plenamente. Foi tanta incerteza nesse plenamente, porque nós não temos a certeza que Deus nos ama. E esse é o primeiro problema que nós encontramos: não ter certeza que Deus te ama plenamente. Se você olhar na sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Você precisa entender que Deus te ama. E por não ter passado, gente, não sou coach, tá? Mas existem algumas coisas que aquilo que a gente não conseguiu viver no físico, não conseguiu viver na alma, a gente não vai conseguir viver no espírito. Oxi, é que tu inventou isso agora? Tá. Se você não consegue honrar o irmão que você vê, ou seja, no físico, você não honra o pai que você não vê, espírito. Não honra a Deus que você não vê. Então, essa geração não passou pela experiência de ser amado plenamente por alguém. E esse alguém que eu estou falando é pai e mãe. Quando a geração que não passou, quando uma pessoa não passou, geração não, porque tem muitos que tem pai e mãe casado, graças a Deus até hoje. Mas quando você não passou pela experiência de ser amado plenamente por seu pai, por sua mãe,
Sabe, de ter alguém que faça de tudo por você. Às vezes minha filha fala: a gente vai ali no Burger King com o pessoal. Aí eu: tá, vá, pode ir. Dá 10 horas. E o Burger King não termina, 11 horas. Eu deitado, sentado na cadeira, só no banzo, qualquer movimento na rua eu me mexo, porque eu não vou dormir sem que minha filha esteja em casa. Eu tenho que ser o último a fechar. Então eu tenho que demonstrar o meu amor pleno para ela. E isso é uma resposta, porque ela não sente essa dor. Eu lembro que teve um culto com o pastor Paulo Jeffrey, que foi lá no Acauã. E nesse culto lá no Acauã, o pastor Manassés chamou alguns líderes para frente, e a gente estava lá na frente, e muita gente, ele falou: abraça aquela pessoa como se estivesse abraçando seu pai. E muita gente veio, me abraçou, abraçou o pastor, abraçou todo mundo. E quando chegou em casa, minha esposa fez: por que tu não foi lá na frente? Ela falou: porque eu não tenho problema com o pai, eu já tenho meu pai, não preciso ir lá na frente, eu abraço ele em casa. Pronto, resolvido para ela. O que era uma guerra para mim, para ela algo muito fácil. Mas para que seja fácil para alguém tem que sofrer antes. É como teve a palavra que o Senhor me deu, decidir ser o último, para que o outro que vem, a próxima geração, não sofra. Deu para entender? Segundo ponto: eu pertenço a Deus. Diga para quem está perto de você: eu pertenço a Deus. Muitas vezes essa experiência dentro de casa, ela foi pulada também. Se sentir pertencente a alguém. É meu pai. Eu lembro que eu estou usando muito exemplo da minha filha, porque foi quem me ensinou, na verdade, no final das contas. Ela não me ensinou porque quis, ela me ensinou vivendo, né? E ela menor, quando era pequena, muitas crianças na igreja vinham me abraçar, até hoje, né? Até hoje eu brinco com todas as crianças da igreja. E as crianças vinham me abraçar, e teve um dia que eu vi ela meio bicuda, tal. Aí ela disse que estava com ciúmes. Tinha muita gente me abraçando, que ela não gostava disso. E aí eu chamei ela em casa, sentei ela no meu colo, né? Pedi para ela fechar o olho, a gente morava lá em Nárnia. Aí eu disse: fecha o olho. Eu falei: imagine todas as crianças. E ela estava triste. Estou imaginando. Ela fala: tem algum lourinho aí na sua imaginação? Ela disse: tem. Eu falei: esse lourinho toca guitarra igual o papai. E ela só fazia E a cada dela, ela estava mais chorosa na situação. Mais chorosa. E eu falei: agora tem um moreninho aí, esse baterista, é fera. Não era nem o Pedro, mas baterista é fera, tal. Papai e eu músico, e todas as crianças de exemplo de músico. Ela não tocava nem cantava nada ainda. Só remove a minha perna, que ela cantava a música, dizia: remove a minha perna, me chama pelo nome, da Aline Barros, né? E aí, quando ela terminou de falar, que eu já vi que ela estava chorando um pouco, né? Estava chorosa, né? Eu falei: não vou mais maltratar a bichinha, né? Eu falei: meu amor, mesmo com todas essas crianças que tem aqui, eu escolho você. Mesmo sem você saber tocar nada, eu escolho você. Ela virou, cheia de catarro, me abraçou, me beijou, ficou toda feliz. Isso é pertencimento. E muitas vezes nós temos dificuldade de pertencer a Deus, porque não pertencemos a um pai, não pertencemos a uma mãe, não tivemos um relacionamento de pertencimento. Mas você pode resolver isso com o Senhor. Eu pude resolver, você pode resolver. Você não precisa ficar no chororô pro resto da sua vida, dizendo: não teve pai, eu sofri muito, todo mundo sofreu que não teve pai. Você não é exclusivo do sofrimento, você é exclusivo de Deus. Amém? Então, se você quiser ver depois, lá em 1 Pedro 2,9 fala: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí vocês vão ver vários versículos, se vocês quiserem anotar: 1 Coríntios 6,20, 2 Coríntios 4, 8, 9. Depois, se você quiser, eu passo para você também esse versículo. E quando nós não tivemos a experiência do pertencimento,
nós não entendemos que Deus está conosco em todas as fases. Aí alguns vão ser assim: quando está bem, está orando, quando não está, não ora. Ou quando está mal, busca a Deus, mas quando está bem, não busca mais. Então isso é falta de pertencimento. Diga para quem está perto de você: Deus está com você em todas as fases da sua vida. Quantos pertencem a Deus? Amém? Deus me deu o direito de ser chamado filho de Deus. Então Deus é seu Pai, e você precisa entender isso. A todos quantos creram e quantos receberam dele o direito de ser chamado filho de Deus. Eu não sei se o Bruno lembra, mas uma vez no Acauã, ele conversando comigo, ele disse: meu irmão, é uma complicação. Eu falei: o que foi, Bruno? Ele falou: esse negócio de ser filho. O que é ser filho, pelo amor de Deus? O que é ser filho? E ele lá na dúvida, sem saber o que é ser filho. O que é ser filho? O que é ser filho? Porque ele disse: meu irmão, eu estou no discipulado, do nada eu fico com raiva do Senhor. Do nada eu fico com raiva. Quando eu vejo outra pessoa mais perto do Senhor, eu fico com raiva também. O que é ser filho? Aí eu falei: peraí, aí chamei: Lolo, vem cá. Aí eu: sobe aqui no púlpito. Ela subiu no palco. Aí eu disse: fica de costa. Ela ficou de costa. Aí eu falei: agora se joga. Ela se jogou e eu peguei ela. Aí eu falei: ser filho é confiar plenamente. Aí ele, do jeito dele: uau! Pronto. Ser filho é confiar em Deus plenamente, é confiar no Senhor plenamente. Então, quando nós não passamos pela experiência de confiar plenamente em alguém na nossa casa, um pai, uma mãe, nós vamos ter dificuldades nisso. Só que quando a gente entende a dificuldade, a gente consegue vencer a dificuldade, né? Gente, 9 horas. Eu tenho mais ou menos, eu estou em 50%. Posso ir mais um tópico? Só mais um. Na verdade eu estou em 60%. 50 não, 60%. Oh meu Deus. Como eu queria terminar tudo. Outro ponto: limites, disciplina e responsabilidade. Esses são pontos interligados, tá? Limite, disciplina e responsabilidade. É interessante que o judeu, ele faz o bar mitzvah quando o menino completa quantos anos, Dani? 13. O pai disse que ia fazer o bar mitzvah dele, ele quase morre de medo do bar mitzvah, né? Quando o pastor meteu o calor nele, dizendo que ia fazer o bar mitzvah. Então tem o bar mitzvah e tem o bat mitzvah. Bat é mulher e bar é homem. Então quando eles faziam isso, eles fazem isso, eles estão dizendo: agora você é responsável por todas as suas ações. Você é responsável por tudo o que você faz. Um outro grande problema dessa geração são crianças e adolescentes que conseguem confiar mais nos amigos ou nas amigas do que nos pais. Os pais que botam a comida dentro de casa, que fazem tudo, eles conseguem confiar mais neles, mais nos adolescentes, alguém que conheceu, alguém que está com uma amizade profunda há pouquíssimo tempo, do que nos próprios pais. Se isso não for demência, eu não sei o que é demência. Se isso não for burrice, eu não sei o que é. Mas é uma geração que age dessa forma, gente. É uma geração que de certa forma age porque não teve limites, não teve disciplina. Vai eu guardar o segredo da minha mãe quando eu era adolescente, para ela quebrar minha cara? Vai eu. Eu lembro que a minha avó me dava dinheiro e eu escondia o dinheiro. E aí a minha mãe fazia: tua avó te deu dinheiro? Aí eu falava: por quê? Aí eu disse: porque eu quero saber. Aí eu falava: se eu disser que não, tem certeza? Aí, Deus, tá aqui. Aí ela ficava com meu dinheiro. Toda vez eu perdi o dinheiro para minha mãe. Aí eu procurava gastar logo antes, para não chegar em casa com dinheiro. Eu lembro uma vez eu tinha um porquinho, gordinho, porquinho. Aí minha mãe disse: e esse porquinho? Deixa eu ver se ele está pesado. Aí pegou o porquinho. Eita, caiu. Eu vou trocar o dinheiro do porquinho para você, tá bom? Tá bom, mãe. Pronto. Nem no Natal eu vi pouco.
Não vi. Mas faltava comida? Não. Faltava roupa? Não. Faltava o dinheiro para de vez em quando jogar videogame na rua que eu não tinha antes? Não. Então pronto. Tá certo, é o limite. Ela batia e dizia: agora dê um beijo aqui na mamãe. Batia em mim, quebrava o cabo de vassoura em mim e dizia: dá um beijo aqui agora. Pronto. E eu tinha que dar o beijo. Aí essa geração não sabe o que é isso. Estava dando aula a uma criança, e o pai dessa criança falou para mim assim: professor, Pedrinho veio com a história dizendo que eu não amo ele. Por que ele disse isso? Ele disse: porque eu deixei ele sem tela. Aí eu: que lindinho. Aí o cara olhou assim e fez: mas eu sei que você é pastor. O que é que você faria? Como pastor ou como professor? Ele: como pastor. Eu sentava ali a vara no lombo dele, pegava uma tabica boa, dava uma pisa, e ele não tinha limite de tela não. Quando ele perguntasse pela tela de novo, eu dizia: agora vai ficar mais um tempo. O Pedrinho olhou para mim assim e fez: sério, tio? Eu falei: sério, seja grato pelo seu pai. Se tu falasse isso para mim, eu já tinha voado no teu pescoço. Eu acho que não dava tempo nem de pegar a tabica, eu tinha quebrado a tua cara na tapa, mano. Aí ele olhou assim e fez: ô pai, não ouço o tio não. Eu vou fazer o que o senhor pedir, mas não precisa bater em mim mais. Eu falei: agora você acredita que o seu pai lhe ama? E você acredita que eu ainda amo mais minha filha porque eu batia? Porque a Bíblia diz que o pai que rejeita a vara ao filho, esse não ama. Aí eu falei: Fernando, você está precisando demonstrar amor pelo seu filho. Demonstre batendo. Então, a palavra ela fala que Deus açoita aquele que ama, disciplina aquele que ele quer bem. Então, passar por disciplina, pode ter certeza, é a maior prova de amor. Quem apanhou direitinho quando eu era pequeno? Quem já é pai de família e apanhou? Agora, você é grato a Deus pelas pisas que você levou? Não é? Foi porque agora você pode dizer: agora eu desconto, né? Não, não é isso. Mas você pode dizer: serviu para mudar a minha maneira de pensar. Gente, eu queria muito concluir, mas não vai dar. Não vai dar, a gente vai concluir só o dia 9. Tá? Porque tem uma parte que é muito importante. Muito, muito, muito importante. E nela eu vou discorrer mais ou menos uns 15 minutos. Então, no dia 9, a gente conclui isso aí. Amém? Dá para esperar? Olha, se quiser eu fico até 9h30, eu concluí meia hora. Vai? Todo mundo? Então vou acelerar um pouquinho só. Vou falar menos lento, tá bom? Então, limite, disciplina, responsabilidade. Se você quiser versículos para anotar: Provérbios 3:20, 3:12, Apocalipse 3:20 e Hebreus 12, do 5 ao 8. Você vai ver todo esse processo de disciplina, de limites e responsabilidades. Você precisa ter limites. Por isso que quando um pastor, um líder chega para você e diz assim: ó, até aqui, não faz isso, isso está errado. Aí você se emburra: não gostei. Porque não teve limites, muitas vezes quando eu era menor, tá? Quinto ponto, a gente está no quinto já. Generosidade. As pessoas que você conhece que são mais generosas, eu falo isso por ver isso na vida de cada discípulo. Os mais generosos, os que não fazem questão por nada, são aqueles que tiveram um pai presente. Eles fazem de tudo para agradar todo mundo com a generosidade. Porque aquele que não viveu a generosidade, ele não sabe, ele sabe o valor de tudo. O que não viveu. E o que viveu na generosidade dos pais, ele não sabe o valor de tudo. Às vezes minha filha vem com as ideias: queria fazer isso. Aí a mãe vai e fala: minha filha, o dinheiro não vai dar não para isso tudo não. Acorde para a vida, porque ela está acostumada na abundância. Ela está acostumada na generosidade. Só que Deus também é muito generoso. E quando nós não vivemos esse padrão de generosidade dentro das nossas casas, com nossos pais, a gente automaticamente se torna avarento. Pode olhar, se você tem problema em dizimar e ofertar, pode ver que isso tem uma raiz no pai que você não teve. A raiz está lá.
Porque você aprendeu que você tem que segurar o dinheiro o tempo todo, que você tem que controlar o dinheiro, que o dinheiro na verdade termina lhe controlando. E isso acontece em tudo. Você pode ver, vai ter alguma coisa, uma comunhão, uma coisa importante, que você precisa estar lá. Muitas vezes você é a primeira pessoa a dizer assim: eu estou sem dinheiro. Mas se fosse para outra coisa, arrumava. Porque não foi acostumado na generosidade. Eu olho, são pontos importantes, né? Posso contar, Bruno? Pode? O Bruno, quando casou, né, depois de um tempo, chegou e saiu do emprego que era lá no IPE, né? No Bom Preço, não era no Barco Macedo que trabalhava, não era isso? E aí, quando o Bruno saiu de lá, o Bruno passou um perrengue da poxa, dificuldade mesmo. Uma vez foi lá em casa, foi pegar o quê? Que eu não lembro. Cartão de crédito? Para comprar o quê? Para comprar comida, não foi? Mas era o que ele passou antes. Hoje, se você anda com o Bruno, assim, você tem que frear ele para ele não gastar muito. Ele quer ser generoso, porque ele encontrou paternidade. E aquilo ali sarou o coração dele. Entendeu? Chegou, ele disse: olha, estou com 2 peças de picanha argentina. Aí a minha baba escorreu. Falei: ah, poxa. Falei: não, vamos fazer só ele gastar não. Falei: ó, vou levar um short rib, o Gabriel levou outra coisa. Aí o Albérico levou outra coisa, o Hugo levou outra coisa. A gente fez, botou tanta carne que teve uma carne que foi lá para o fundo da piscina, ninguém comeu. A carne depois pegou, congelou de novo e o Hugo até hoje fica falando: bicho, quando é que a gente vai comer? Quando é que a gente vai comer aquela carne? Eu falei: relaxa que a gente vai marcar. Vamos marcar de novo com os caras. Todo mundo que estava. Então isso aprendeu a ter generosidade. E o contrário da generosidade, ela é avareza. Salmo 37:4 fala assim: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso quer dizer que quando a gente vive agradando a Deus, o Senhor Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Isso não quer dizer que se o desejo do seu coração for uma Ferrari, Deus vai lhe dar, porque o princípio anterior foi limite, responsabilidade e disciplina. Como é que você quer ter uma Ferrari se você ainda não teve um Uno? Um Uno 1000? Não teve. Então às vezes a gente termina vivendo dessa forma, ou de maneira avarenta, tá? Ou gastando apenas consigo mesmo. O problema de gastar apenas consigo mesmo, não investir em pessoas, não ajudar pessoas, isso é um problema de generosidade. Se você viveu numa casa que teve muita escassez, muita dificuldade financeira, muitas vezes passa problema de generosidade também, tá? Outra coisa é o crescimento, o 6º ponto, crescimento com presença de Deus. Crescimento com presença. No meu caso, o meu pai nunca acompanhou o meu crescimento. Quando eu falei com ele a primeira vez, eu já tinha 15, 16 anos. A primeira vez que eu falei com meu pai. E ele não acompanhou o crescimento. E aí, quando nós não passamos por um processo de viver com acompanhamento do crescimento, nós procuramos diversas vezes maneiras de sermos notados por pessoas que nós consideramos importantes. Seja um líder, seja um pastor, seja alguém que você diga: essa pessoa, ela é forte, ela é firme, eu preciso mostrar que eu estou crescendo para essa pessoa. Você fica agoniada querendo mostrar serviço, porque você não cresceu com presença, cresceu com ausência. Aí você olha, quando cresce com presença, aí eu vou dar exemplo assim, os filhos dos pastores, que é mais fácil você dizer assim, cresceu tudo com presença, né? Os filhos de alguns irmãos aqui que são líderes, cresceram com presença. Esses irmãos vão dizer: é uma briga botar esse povo para querer fazer alguma coisa, porque eles não querem ser notados, eles fogem de ser notados, né? O Biel, eu falei: Biel, e o baixo, Biel? Ele: vai ver. Eu falei: ô bicho, aprenda o baixo, pô. Eu vou lhe dar uns cursos de baixo, você quer? Pensar. O meu irmão, era para tu estar tocando aqui já, pô, no Energy com a galera. Vai, eu vou lhe dar os cursos, pô. Ah, vamos ver. Aí sai. Acabou. Não quer ser notado. Se fosse uma outra pessoa, já estava desesperado para ser notado. Já teve gente que chegou para mim: eu quero ter aula de violão. Eu: é mesmo? É. Já tem violão? Não. Nem posso comprar. E nem posso pagar aula, mas eu quero ter aula de violão porque eu quero fazer alguma coisa. Poxa, está procurando logo a coisa errada.
Logo que precisa ter, que tem que ter pelo menos o violão. Mesmo que eu desse aula de graça, precisava ter o violão. E isso é o crescimento com presença, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido. Sai, volta. Voltou. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Muitas vezes nós não cremos que Deus vai continuar a obra em nossas vidas, que existe algo que Deus está fazendo em nós. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Pedro sobre isso, não foi? Pedro estava conversando comigo e ele: mas eu não vejo o futuro, eu não vejo nada, eu vou fazer o quê? Sabe, quando eu saio daqui, eu não vejo mais nada, é um vazio, nada, eu não consigo ver lógica nisso, porque cresceu com ausência. E até que entendesse que precisava da presença para poder crescer da maneira correta, crescer aparando as arestas, levando bronca e tal, aí foi quando ele começou a acordar. Então entenda que essas coisas precisam ser resolvidas em você. São coisas que um pastor botando a mão na sua cabeça e orando por você não resolve. Não resolve. É você que precisa resolver. Muitos tiveram problemas nas emoções, e isso está culminando na sua vida espiritual. Isso está matando a sua vida espiritual. Outra coisa é crescer com identidade e crescer com propósito. Identidade e propósito. Eu acho muito massa quando a gente vê lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando de repente aparece uma voz e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu sou feliz, em quem eu me realizo nele, porque ele é meu filho. Sabe, quando você está vivendo a vontade de Deus, é exatamente essa frase que Deus diz para mim e para você: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu sei que muitas vezes você pode não ter ouvido em casa, de pai, de alguém, uma frase como essa, mas Deus tem exatamente essa frase para mim e para você: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando a gente olha mais na frente, no capítulo 17, no versículo 5, fala também a mesma frase. E aí fala assim: a ele ouvi, né? O 17:5. Mateus mesmo. 17:5. Ouçam-no, ou a ele ouvi. Isso se chama identidade. Isso se chama propósito. Isso se chama alguém que agora está completo, pleno. Deus disse assim: ouça o cara aí, pô. Ouça esse cara aí, esse cara é o Jesus, pô. Vai salvar vocês, ouça ele. É como Deus falando isso aí. Será que Deus pode falar agora ao seu respeito assim: esse é o David, ouçam ele, ouçam o que ele tem a dizer. Esse é o Fagner, ouçam o que ele tem a dizer. Essa é a Larissa, ouça o que ela tem a dizer. Será que Deus pode dizer isso para a gente? Ou está faltando a gente consertar algumas coisas para que as pessoas possam nos ouvir? Porque não adianta saber. Estava conversando quando a gente foi lá em Recife, a gente foi no negócio lá? No Descende. Eu conversando com as meninas, falando sobre isso com elas. Não adianta só a gente saber que existe Deus. Não adianta só a gente conhecer a Bíblia. A gente precisa ter experiências com Deus. Meu irmão, a experiência de uma voz falando a meu respeito, isso é muito doido. É muito doido. E quando a gente vê isso, né, a gente vai agora sim, a gente vai chegar no final agora. Aí sim, Salmo 127, versículo 4, um dos versículos que eu mais amo na palavra. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Quando nos tornamos filhos de Deus, quando nós entendemos como um filho de Deus deve se comportar, nos tornamos como flecha. Eu lembro uma vez, eu estava voltando do culto no Acauã, vou usar Eloá de novo como exemplo. Estava eu, ela, a minha esposa estava do meu lado,
e tinha alguma irmã que pegou carona com a gente, ou irmão, não lembro quem foi, mas a gente estava andando e a Lolo, muita pegada, aí disse: mamãe, eu nunca vou casar. Toda filha vai falar isso para você. É mentira. Mamãe, eu nunca vou casar. Não vou. Eu quero morar para sempre com o papai e com a senhora. Aí eu parei no sinal ali saindo do Acauã e eu disse: epa, você vai casar sim e você vai ser uma pastora. Você vai ser uma mulher de Deus. Acabou essa história, você vai casar. Aí um tempo depois, ela ainda é pequena, né? Aí alguém falou alguma coisa com ela, não lembro quem foi também, mas falou, perguntou a ela: e aí, você vai casar? Quando é que você vai casar, Lulu? Ela disse: não sei, mas eu vou casar e você é uma pastora. Meu pai disse que eu vou ser, então eu vou ser. Acabou. Só que muitas vezes a nossa paternidade física não disse isso a nosso respeito. Quantos de vocês, o pai nunca disse nada a seu respeito? Pelo contrário, disse o contrário: isso nunca vai dar para nada, isso não presta, isso é assim, essa aí vai se perder logo cedo e tal. Então essas frases que a gente terminou ouvindo na infância, que eu ouvi também, que todos ouviram, corrompem o seu senso de identidade, de propósito e de chamado. E se você não entende que isso você precisa resolver, e você só vai resolver aos pés de Jesus, você só vai resolver com o Senhor, você só vai resolver com pessoas te acompanhando e dizendo: você vai crescer, você vai ser assim, ao invés de estar lutando com as pessoas, estar lutando a favor das pessoas, aí você vai resolver os seus problemas. Mas se não for desse jeito, não vai resolver. Eu lembro que o Pedro, quando eu chamei ele para multiplicar a célula, cheio de reclamação: não, eu já multipliquei célula uma vez, eu já fui líder de célula, eu fui abandonado, o meu líder nunca foi na minha célula. Teve uma vez que eu fiz a célula com quem? Tinha quantas pessoas? Tu e o anfitrião, não foi? Ele e o anfitrião, 2 pessoas na célula. Ninguém nunca... Oxe, eu não sei não. Ah, deixa de frescura, rapaz, tu vai ser líder de célula, tua célula vai crescer e tal, não sei o que. Aí a célula dele começa a crescer. É o Senhor fazendo. Mas ele se permitiu ser uma flecha. Assim como muitos outros. Estou dando um exemplo, tá? Mas são muitos exemplos de muita gente que termina fazendo isso. E agora sim, para os 10 minutos finais, para finalizar, vocês me deram meia hora, não foi? Até 9h30. Então, os 10 minutos finais, a ameixa do bolo, porque o meu não tem cereja, o meu é ameixa, o bolo é meu, vai ser do meu jeito. O bolo é meu. Teve uma irmã que eu disse: a ameixa do bolo, ela disse: é cereja. Eu falei: no seu bolo é cereja, no meu é ameixa. O bolo é meu e eu boto o que eu quiser nele. Eu não gosto de cereja, então eu gosto de ameixa. Aí ela começou a rir, mas foi brincando, tá, gente? Queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 4. Juízes 4, versículo 6. Não está aqui anotado, então vou bloquear logo. Juízes 4, versículo 6. Havia uma introduçãozinha só para você entender. O povo de Israel estava cativo. Diga para quem está perto de você: cativo. Diga: emoções não resolvidas é um cativeiro. Vida espiritual oscilante é um cativeiro. Dando para entender? O povo estava tudo cativo lá, cheio de problema. Toda vez que plantava, o povo derrubava, e estava sempre perdendo para esse povo. E aí, uma juíza chamada Débora, ela era quem julgava o povo, debaixo de uma árvore, que chamava Árvore de Débora. E Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Se eu fosse discorrer toda a história, eles venceram a guerra com 10.000 homens, sendo que o outro exército era muito mais numeroso. A Bíblia não menciona a quantidade, os números, mas era um exército que já tinha botado para quebrar com o povo de Israel. E aí eles venceram a guerra. E eu lendo isso fiquei meio intrigado. Falei: peraí, pô, Israel são 12 tribos, pô. Não são 2 não. Por que Deus botou somente 2? Que é isso, Samar? Tirou somente 2. Pegou Naftali e Zebulon. E aí eu fui procurar com o Dr. Google. Falei: o que é que tem Naftali, o que é que tem Zebulon, que é mais importante que as outras tribos?
E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia ou tomasse nota em Gênesis 49. A gente já chega lá em Zebulon e Naftali. Gênesis 49. 49, versículo 1. É do 1. A partir do versículo 1, tá? Vamos lá. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Versículo 2. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Se fosse até aí, estava top. Passa. Impetuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Pode ser que você tenha resolvido todos os problemas da sua vida, e tudo que eu citei aqui esteja resolvido nas suas emoções e no seu espírito. Só que Rúben, ele cometeu um pecado sexual. Diga para quem está perto de você: pecado sexual. E o pecado sexual tirou todas as forças de Rúben. Diz que agora ele não tinha mais força. E se você está na sua vida arrastando um pecado sexual, você precisa resolver isso. O que é pecado sexual? Da masturbação, a prostituição é pecado sexual. Ambos, qualquer um. Foi pecado sexual, você está arrastando. Isso é algo que te traz culpa, que te deixa angustiado ou angustiada. Está arrastando um pecado sexual na sua vida, você perde a força, você perde o vigor. Próximo. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa, nem a minha dignidade, participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Se você foi um homem ou uma mulher violento ou violenta, e você ainda não consertou isso, você precisa consertar. Você perde o favor de Deus por causa da violência, principalmente a violência por prazer. Principalmente a violência por prazer. Eu já arrumei muito problema por causa de violência. Não vou contar os meus problemas agora, que não dá tempo, mas já arrumei muito por causa de violência. Tive que fazer o caminho de volta com tudinho. Fui atrás de tudinho para pedir perdão, para consertar. E até eu ter consertado com todo mundo, a minha vida ficava travada. Eu prosperava em uma área e morria em outra. Quando eu falo sobre esses dois tipos de pecado, eu não quero dizer que você não vai vencer guerras espirituais. Eu quero dizer que você não vai conseguir vencer todas, porque tem aguardado. Entendeu? Próximo. Maldita seja a tua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. É como se eles vivessem errantes. E aí vai começar a falar de outros filhos. E eu quero que você vai lá para Zebulon, acho que é o próximo. Judá, não, o próximo a ser citado. Acho que é Zebulon, depois Dan. Pode passar. Aí está falando só sobre Judá, que é a descendência de Jesus, tá? Se tiver dúvida, você dá uma lida, você vai ver que é a descendência de Jesus. Está falando sobre o cetro, eu não quero gastar muito tempo com isso. Eu quero chegar em Zebulon, faltam 3 minutos. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas, agora vai para Naftali. Naftali é uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. Beleza. Diga para quem está perto de você, diga: você é uma gazela solta. Tá vendo o macho, começaram a rir agora, não gostaram não de ser gazela não, né? Mas o que é que a palavra quer dizer com isso? Rapaz, as coisas de Deus são muito fantásticas. Zebulon, o nome de Zebulon significa honra e significa prosperidade. Honra, prosperidade. Naftali, ele recebeu esse encargo de ser como uma gazela solta, alguém livre,
E o significado dele é liberdade. Então vamos juntar os dois? Honra, prosperidade e liberdade. Certo? Quando nós temos insatisfações, o que nós estamos procurando? Honra, prosperidade e liberdade. Quando nós andamos debaixo de honra, prosperidade e liberdade, nós somos convocados como guerreiros de Deus para libertar outras pessoas. Quer ser um libertador? Quer ser aquele que levanta pessoas e ajuda pessoas a saírem da vida que estavam? Você precisa caminhar em honra, prosperidade e liberdade. Para ser livre totalmente, né? Eu acredito que possam ter mais pontos até do que os que eu falei, mas precisamos caminhar em honra, prosperidade e liberdade. Precisamos ser honrosos em tudo que fizermos. E aí atrairemos prosperidade e seremos livres. Queria que agora você ficasse de pé. Não vi a hora, mas deve ser 9 em ponto, hein? Que isso, Brasil? Queria que você orasse um pouco sobre isso, né? Não, pelo avançar da hora, não vou chamar ninguém aqui para frente para receber a oração. Se a gente tivesse terminado em 9, já dava para chamar todo mundo para cá para a gente orar junto. Mas vai ter outras oportunidades de a gente fazer isso. Mas eu queria que você orasse identificando, né, dos pontos que você ouviu. Quem sabe você vai precisar assistir novamente a palavra para identificar algumas coisas e fazer algumas mudanças em você, procurar ajuda, né? Pode ser que você precise de ajuda, pode ser que você já tenha lutado com isso, já tinha reconhecido, mas não conseguia vencer sozinho. Então você pode procurar ajuda também. Existem pastores na igreja que podem te ajudar. Existem pastoras para as meninas que podem te ajudar também, né? Peça direção ao Senhor, até a pessoa que vai te ajudar. A gente tem que orar em todo o tempo, não é não, pastor Júnior? Até a pessoa que vai te ajudar, você tem que orar, falar: Senhor, fala comigo, quem é que pode me ajudar? Eu lembro do testemunho do Fagner. Ele estava passando por ansiedade e depressão uma época, e ele falou: posso conversar com o senhor? Eu falei: pode. E eu tinha passado por isso, mas ninguém sabia, eu não tinha contado ainda para ninguém. E aí a gente foi de carro. Eu lembro que a gente estava andando ali pelo Graciliano, aí foi fazer alguma coisa, eu não lembro o que foi que a gente foi fazer, mas a gente estava junto. Aí ele disse assim: o senhor pode me discipular? Aí eu falei: oxi, do nada assim, não fala nada antes, já vem logo. Aí ele disse: foi porque Deus falou comigo. Aí eu falei: tá, então. Aí eu falei: então vamos fazer prova? Foi que Deus falou com você? Ele falou: Deus falou comigo que o que eu estou passando, o Senhor já passou e venceu. Aí eu falei: o que é que você está passando? Ele: ansiedade e depressão. Aí eu olhei para mim mesmo, falei dentro de mim: engole o choro, segurei, vou lhe discipular, a gente vai estar caminhando junto. E estamos caminhando até hoje, né? Graças a Deus casou, né? Pai de família agora. Mas Deus tem uma história para cada um de nós. Eu contei a história do Fagner, mas tem muitos. Deus tem uma história para escrever. E nessa história Deus é o protagonista, mas você é a flecha que vai ser lançada. Então, ore agora um pouco ao Senhor, 1 minuto, 2 minutos, identificando essas situações e pedindo ao Senhor: Deus, me ajuda a vencer isso, a vencer isso, a vencer aquilo. Eu não sei, eu não tenho como dimensionar o que é que você passou, o que é que você está passando, mas eu estou certo de que o Senhor pode fazer. Pai, eu te peço a favor do Senhor nesse momento, te peço que o Senhor intervenha em cada mente, em cada coração, não permitindo que Satanás leve a semente, mas que ele essa semente encontre em cada coração um terreno fértil. Eu te peço que esse terreno seja encontrado como fértil, para que possa produzir, Senhor, e alimentar muitos outros, com as mudanças, Deus, com o crescimento dentro de si. Pai, vem falando, Senhor. Abre as mentes, abre os olhos espirituais, abre as emoções, a fim de que possam compreender a Tua vontade, em nome de Jesus.